Vários disparos são feitos sem parar. Um dos tiros acertou o tórax de Eliane de Gramont, transfixando o seu corpo. Ela foi socorrida, mas veio a óbito. Você vai conhecer agora a história de Lindomar Castilho, considerado na década de 80 o maior cantor de bolero e músicas românticas do Brasil. Ele chegava a vender quase 1 milhão de cópias de cada disco lançado. Em dado momento da sua vida, no ápice da sua carreira, ele comete uma tragédia em público que marcou a sua vida e a história do Brasil. Meu nome é Jorge Lordello e eu vou te colocar agora na cena do crime. Lindomar Cabral nasceu em 21 de janeiro de 1940, numa pequena cidade chamada Rio Verde, em Goiás. Seus pais eram músicos e tinham uma certa condição financeira. Ou seja, Lindomar Cabral foi criado num ambiente musical, mas logo nos primeiros anos de vida, ele começou a demonstrar um talento incrível para escrever algumas letras e também uma voz que encantava a todos. Em 1961, quando Lindomar Cabral tinha apenas 21 anos de idade, ele resolveu fazer uma serenata para uma mulher. Só que nesse dia estava lá, totalmente por acaso, um produtor musical. Diogo Muleiro, da gravadora Copacabana, uma das maiores do Brasil da década de 80, ficou impressionado com a voz e com a letra da música que era de Lindomar Cabral e o convidou para gravar um LP na gravadora Copacabana. E assim começou a história da lenda da música brasileira, chamado de Rei do Bolero. O sucesso foi retumbante, foi muito rápido a ascensão de Lindomar Cabral, que ganhou o nome artístico de Lindomar Castilho. Eu estou aqui com um dos LPs, um dos maiores sucessos foi esse LP que foi lançado pela gravadora Copacabana. Esse LP tinha o nome de Muralhas da Solidão. Aqui nós temos o LP. Para quem não conhece, um LP está aqui, lado A e lado B. Quando eu vou consultar as músicas, eu percebo que 90% das músicas foram escritas por Lindomar Castilho. Mas no lado A, quarta faixa, uma música me chama a atenção. Pitadas de Ciúmes, escrita por Lindomar Castilho. E foi esse ciúmes que marcou a vida de Lindomar e acabou com a vida da mulher que ele dizia que amava de paixão. E foi nesse contexto de muita fama, de muita paparicação, de muito dinheiro, que na própria gravadora Copacabana ele conhece uma mulher aonde ele se apaixonou perdidamente. Em 1977, tinha uma artista chamada Eliane de Gramont, uma jovem muito bonita, compositora e também cantora, que fazia um relativo sucesso naquela oportunidade. E foi nos corredores que Eliane de Gramont conhece o rei do bolero Lindomar Castilho. Foi realmente uma paixão. Um amor à primeira vista. Eles se apaixonaram loucamente. Tanto é que um ano depois, 1978, eles se casaram. Apesar de todo o sucesso do casal, o relacionamento entre eles era extremamente difícil. Lindomar Castilho tinha uma personalidade obsessiva,
muito ciumento e demasiadamente controlador. Eliane de Gramont, tentando agradar o marido, acaba deixando a carreira de cantora, vira dona de casa e logo engravida do cantor do Rei do Bolero. Eliane de Gramont fez todas as concessões possíveis para tentar manter o casamento com Lindomar Castilho. Lindomar bebia demasiadamente, ciumento ao extremo, uma possessividade que fazia com que Eliane de Gramont passasse a ter medo do seu marido. Abusos psicológicos, agressões, gritarias fizeram com que, após 1 ano e poucos meses de casamento, Eliane de Gramont não aguentava mais viver num ambiente de tanta pressão e, assim, resolveu se separar de Lindomar Castilho e já com a filha pequena que havia nascido, Liliane. Mas tem um personagem que eu preciso incluir nesta história. Lindomar Castilho, lá em Goiás, ele tinha um primo chamado Carlos Randal, uma pessoa, um instrumentista muito bom. E após fazer sucesso em São Paulo e estourou no Brasil, Lindomar Castilho convida Carlos Randal para vir a São Paulo e fazer parte do seu grupo musical. Ok, Lindomar casa com Eliane de Gramont, Carlos Randal continua tocando para Lindomar Castilho, mas logo após a separação de Eliane de Gramont, Lindomar Castilho briga com Carlos Randal e não quer mais que ele faça parte da sua trupe de músicos. Mas qual foi o motivo? Na verdade, amigos do casal contam que Lindomar Castilho acreditava na sua mente doentia que Carlos Randal teria alguma coisa com Eliane de Gramont. E isso foi um dos motivos deste ciúme que levou ele a cometer uma verdadeira insanidade na vida. A jovem Eliane de Gramont, recém-separada, com a filha Liliane de ano e poucos meses, precisando de dinheiro, pois o término foi muito conturbado com Lindomar Castilho, o que ela fez? Ela precisava voltar a trabalhar. E ela queria trabalhar naquilo que ela mais amava, que era cantar as suas músicas. Foi aí que ela faz um convite ao primo de Lindomar, Carlos Randal, que ele pudesse tocar violão para que ela pudesse cantar em casas noturnas na cidade de São Paulo. Mas no dia 30 de março de 1981, guarde essa data. Naquele dia, Lindomar Castilho passou o dia todo ingerindo bebida alcoólica. Ele estava revoltado, pois sabia que Eliane de Gramont tinha voltado a cantar e tendo como instrumentista o seu primo Carlos Randal. Na cabeça de Lindomar Castilho, isso está nos autos do processo criminal, na cabeça dele, a suspeita que Carlos Randal teria algum tipo de relacionamento afetivo e sexual com sua ex-esposa estava confirmado no momento em que o seu primo se associou a Eliane de Gramont para tocar em casas noturnas na cidade de São Paulo. E nesse dia, 30 de março de 1981, Lindomar Castilho, o rei do bolero, soube que ela faria um show numa pequena casa noturna no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Trata-se da Casa Belle Époque, uma casa na época importante para poucas pessoas, aonde tinha naquela noite marcada um show da cantora Eliane de Gramont. Completamente cego pela raiva e também transtornado pelos ciúmes, Lindomar Castilho
pega o seu revólver calibre 38, municia o tambor com 5 cápsulas intactas, coloca na cintura, pega o seu carro e se dirige ao bairro da Bela Vista. Lindomar Castilho chega na boate Belle Époque. Já tinha passado da meia-noite. Ele estava com o revólver escondido na cintura e, ao passar pela porta do estabelecimento, ele já percebe que a sua amada Eliane de Gramont estava no palco. O rei do bolero entra vagarosamente no Belle Époque, aonde Eliane de Gramont estava cantando o clássico João e Maria, de Chico Buarque. Mas naquele momento, no meio de toda a plateia, numa verdadeira insanidade, ele tira o revólver 38 da cintura e com as 2 mãos ele aponta para de Eliane de Gramont, transfixando o seu corpo. Ela foi socorrida, mas veio a óbito. Carlos Randal também foi atingido pela fúria do rei do bolero, mas os tiros não promoveram o quê? Algo mais grave. Ele conseguiu sobreviver. Só que em dado momento, os 5 tiros foram disparados. No primeiro momento, Lindomar ficou olhando para aquela cena, mas as pessoas que estavam ali, as pessoas que foram ver Eliane de Gramont, após verificarem que ele não tinha mais projéteis na arma de fogo, partiram para cima de Lindomar Castilho. Lindomar era um homem forte, tentou fugir do local, mas foi segurado pelos homens e começou a ser linchado, a ser espancado no palco do Belle Époque. Funcionários da casa noturna conseguiram acalmar os frequentadores que praticamente iriam matar Lindomar Castilho. Mas os ânimos se acalmam um pouco. Lindomar Castilho é simplesmente detido no local e logo chega uma viatura da polícia que conduz Lindomar Castilho algemado até o distrito policial da Bela Vista. Mas a repercussão foi muito rápida. A imprensa estava presente na delegacia. A imprensa acompanhou a condução de Lindomar Castilho, o rei do bolero, o cantor que mais vendia LP naquela oportunidade. Ou seja, a tragédia, a morte, o feminicídio de Eliane de Gramont foi estampada em todas as televisões, manchetes de jornais. Todos os rádios só falavam naquele dia, 30 de março de 1981, do assassinato frio e calculista de Lindomar Castilho, de sua ex-mulher. Lindomar Castilho, à época, contratou o maior advogado criminalista daquela oportunidade, Dr. Valdir Troncoso Pérez, considerado até hoje o maior advogado de tribunal do júri que o Brasil já teve. Dr. Valdir Troncoso Pérez tinha uma habilidade de absolver homens que matavam mulheres. E ele fazia e tinha qual estratégia? Ele pintava a mulher com péssimas características e atitudes reprováveis para fazer com que o homem fosse absolvido no tocante à violenta emoção. E foi isso que aconteceu na defesa de Lindomar Castilho. Durante o julgamento no tribunal do júri, a defesa de Lindomar explorou alegações de que a vítima, Eliane de Gramont, era uma mãe que não cumpria com as suas obrigações, além de ser uma mulher infiel e de conduta reprovável. Esse julgamento parou o Brasil, foi acompanhado pela imprensa nacional e internacional. Movimentos feministas tinham o quê? Mulheres com cartazes, lutando e brigando pela justiça. Mas algo interessante aconteceu. Alguns homens também se juntaram em favor do rei do bolero.
alegando sim que ele agiu em violenta emoção. O julgamento que parou o Brasil no início da década de 80 teve outra pitada muito interessante. A família de Eliane de Gramont, essa mulher assassinada, contratou como assistente de acusação um dos maiores advogados também daquela época, presidente da OAB, Dr. Márcio Tomás Bastos. E é óbvio que, como assistente de acusação, ele repudiava qualquer tipo de alegação de legítima defesa da honra. Ele achava aquilo um verdadeiro absurdo. E depois da explanação da defesa e da acusação, chega um momento ápice no tribunal do júri. O juiz iria revelar os votos dos 7 jurados, 7 pessoas do povo que iriam decidir se Lindomar Castilho, o rei do bolero, era absolvido ou condenado. A expectativa era enorme. Muitas mulheres e homens estavam presentes naquela sessão no tribunal do júri, em frente ao fórum, tomado por populares e toda a imprensa brasileira. O juiz de direito criminal leu os votos. 5 jurados condenaram à prisão Lindomar Castilho e 2 jurados entenderam que ele deveria ser absolvido. Com esse resultado, o juiz de direito criminal estabeleceu a pena para Lindomar Castilho, rei do bolero, 12 anos de reclusão. De todo esse período, 6 anos, Lindomar Castilho cumpriu em regime fechado numa penitenciária. E os outros 6 anos foram cumpridos em regime semiaberto. Durante o cárcere, Lindomar Castilho pedia papel e caneta e ele começou a escrever muitas músicas que revelavam tudo o que ele sentia naquele momento de prisão. E, em 1996, Lindomar Castilho, rei do bolero, cumpre totalmente a pena e a justiça criminal coloca ele em liberdade. Logo quando saiu do cárcere, ele tentou sim retomar a carreira de cantor. E você não vai acreditar, nós temos aqui o disco que ele lançou, Muralhas da Solidão, escrito enquanto ele estava preso, cumprindo a pena pelo feminicídio de Eliane de Gramont. Um fato nos chama a atenção. Lindomar Castilho tinha como característica sempre a utilização de um cavanhaque. Mas ele usou de uma estratégia. Ele tira o cavanhaque para tentar descaracterizar com aquele cantor que fez sucesso nos anos 80. E agora aqui ele estava com a cara lavada. E eu olhando aqui todas as músicas, lado A e lado B, a gente percebe que muito do que ele passou, ele traduziu nessas músicas, como Pitadas de Ciúmes, Adeus, Eu Não Dou, Prisão do Lavador, Solidão à Toa. Este é o registro do disco, do LP, que ele lançou logo após sair da prisão. Mas as mulheres daquela época guardavam na mente tudo que ele tinha feito na boate Belle Époque e não permitiam, não davam sossego a Lindomar Castilho. Aonde ele ia cantar, você via um grupo de mulheres contra o retorno dele à música. Ao perceber que a sua carreira estava realmente encerrada, Lindomar Castilho resolve voltar às origens. Ele volta para Goiás e passa a viver na pequena Rio Verde, aonde está até hoje com 83 anos de idade. E aí, o que você achou dessa trágica história? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que um homem que mata a mulher que lhe diz que ama, vai preso, cumpre uma longa pena, você acha que essa pessoa realmente se arrependeu? Você acha que Lindomar entendeu que ele fez uma burrada? Ou será que intimamente ele ainda acha
que ele fez o certo ao matar a mulher que ele acreditava na época que estava o traindo? Qual a sua opinião? Bom, chegou um momento muito importante, espero que você tenha gostado de mais essa história aqui no Na Cena do Crime. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, dá um like e compartilhe essa história com as pessoas que realmente gostam de saber com detalhes dos crimes de maior repercussão que tivemos em nosso país. Até a próxima história no Na Cena do Crime.